Glória e Tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba Glória Tradicão, tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós. Também agradecemos nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do GT uma mídia cada vez mais forte. Somos gratos pela aposta no projeto e encaramos tudo isso com muita responsabilidade. A gente espera estar fazendo jus à confiança que nossos apoiadores depositam na gente. Se você ainda não é nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre o Fortaleza, acesse os links que estão na descrição desse programa, estamos no Apoia-se e no PicPay, conheça nossos planos e faça sua assinatura. A gente te espera, tá? Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 90. Estamos gravando nessa madrugada do dia 26 para o dia 27 de agosto, após, na minha opinião, um resultado muito legal, muito satisfatório de Corinthians 1, Fortaleza 1, um jogo lá no Itaquerão, em São Paulo. Acho que o Fortaleza nessa Série A de 2019, 2020, né? A primeira vez que a gente vence, que a gente consegue pontuar em São Paulo. Ano passado nós perdemos as 3 partidas na capital paulista, e esse ano já perdemos uma para o São Paulo. Então a gente traz um pontinho na bagagem. Na verdade, nós trouxemos 4 pontos na bagagem, né? Nós fomos para Goiânia semana passada, conseguimos vencer o Goiás fora de casa e empatamos agora contra o Corinthians. É claro que fica aquele sentimento de dava para ser mais, dava para ter sido uma vitória, um pouco mais de capricho, por um cabelinho de sapo a bola não entrou, então a gente pode ir por todas essas frentes para se lamentar, mas eu prefiro sempre olhar para o copo meio cheio e foi muito bom esse resultado, muito bom para a evolução do time, para a confiança. O Romarinho foi importante, o Romarinho ter feito gol, e eu acho que é isso, é continuar evoluindo. Hoje a Thaís mais uma vez deu um perdido aqui, não quis gravar com a gente, mas eu estou aqui com os fiéis escudeiros, Elenilson e Felipe, que nunca nos abandonam, nunca abandonou quando eu fujo, também nunca abandonam quando a Thaís foge. Felipe FT Miranda, boa noite, meu amigo, tudo bem? Fala, Saulo. Novamente um prazer estar aqui com você, com a Elenilson, hoje sem a Thaís, mas, cara, é isso aí. Esse jogo, cara, eu vou ser bem sincero contigo. Se antes de começar a partida me desse aqui um contrato e falasse assim: olha, Felipe, vai ser 1-1 e o Fortaleza não vai passar sufoco, principalmente na parte final do jogo. Cara, eu assinava na hora. Eu pegava, assinava na hora, eu nem ia pensar, nem ia perder tempo pensando. Após assistir a partida de hoje, fica aquela sensação que dava pra ganhar. E não dava pra ganhar só de 2-1, dava pra ganhar até de 3-1. Principalmente se a gente for considerar a segunda parte do segundo tempo. Mas, cara, foi um jogo bom, não vou mentir. Foi um jogo agradável na parte final, porque no início foi até chato um pouquinho assistir aquela partida. Mas é isso aí. Eu não vou também enrolar muito aqui. Vamos logo passar adiante, porque tem assunto pra falar hoje, viu? É isso, e ele, diretamente do Conjunto Fortaleza, morrendo de sono, até por conta da idade, e daqui a pouco vai fazer o crossfit dele, às 4h30 da manhã. Elenilson Dantas, diga aí, meu amigo. Fala, grande Saulo, beleza? Um abraço para você, para Felipe, para toda a torcida do Fortaleza que nos escuta em mais esse episódio do Glória e Tradição. E agora não vamos falar de um pós-jogo de vitória, mas é como se fosse, né, cara? Porque, sinceramente, um pontinho conquistado em São Paulo, seja ele contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, ou até o próprio Santos, como a gente conseguiu ano passado, é um pontinho para se comemorar, claro, óbvio. E no final das contas, na tabela, quando a gente somar tudo, a gente vai ver o quanto é importante a gente conquistar esse simples pontinho que infelizmente não se transformou em 3 por uns detalhes do jogo, mas mais importante ainda do que esse ponto foi o que a gente jogou na partida, que eu acho que a gente acabou evoluindo, né, mostrando uma evolução no campeonato. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouco, né, no decorrer do programa.
E para começar, a gente já dá esse spoiler com relação à partida que foi hoje, mas é por aí. Vai ser muito bacana e é um prazer mais uma vez estar aqui com a gente, com vocês, para debater mais uma vez sobre mais uma rodada da Série A que a gente teve o privilégio de encerrar com Fortaleza e Corinthians. É isso, cara. Eu tô assim bastante satisfeito com tudo, né? Primeiramente, agradecer a vocês e a Thaís por dividir comigo esse projeto que é o Glória e Tradição. Hoje é um dia muito especial para mim, né? Eu fiz aniversário, fazendo meus 31 anos e foi um dia muito legal, muito divertido aqui na minha casa. Minha esposa se garantiu o dia todo fazendo surpresa para mim. E eu tô muito feliz, sabe, cara? Assim, o jogo foi uma cereja do bolo, assim. Se aquela bola do Yuri César entra no finalzinho ali, tinha sido um dia perfeito para mim. E acho que, claro, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com porque é meu aniversário, estamos falando do Fortaleza, mas foi muito, assim, eu acho que foi muito bem visto o jogo, sabe? Fortaleza, como foi falou, Fortaleza não sofreu, não foi aquele sufoco, teve aquela bola no travessão no final ali e tal, quando ainda estava 0-0, eu acho, né? Ou já estava 1-0, não, tava 1-0 pra gente, quando teve aquela troca de bate-rebate dentro da pequena área e botou no travessão e tal, e logo depois o Luan empatou. Mas assim, eu prefiro enxergar como um lado positivo. Até o Felipe falou, se alguém chamasse para assinar, se alguém chamasse para a gente assinar contra o Botafogo, que nós gravamos aqui um episódio do nosso primeiro ponto, 0-0. Se a pessoa fala, Sal, o Fortaleza vai fazer 4 pontos fora agora de casa, vai ganhar do Goiás e empatar com o Corinthians. Todo mundo pegava também. Não é porque nós saímos de Fortaleza e fizemos 4 pontos. Então, pô, foi muito legal. E se a gente fizer uma dança das cadeiras nesses 4 pontos conquistados, nós podemos pegar, por exemplo, pega o ponto do Botafogo, que nós empatamos aqui, e bota para o Atlético Paranaense. Um ponto. Os 3 pontos do Goiás, a gente bota para o Botafogo. Ou seja, nós empatamos com o Atlético Paranaense e ganhamos o Botafogo, fizemos 4 pontos. E esse um ponto do Corinthians, nós colocamos para o Goiás, um empate fora. Então imagina, se o Fortaleza ganha do Atlético Paranaense, ganha do Botafogo, empata para o Goiás e perde para São Paulo e Corinthians. Seria normal, né? Resultados normais. Interessante, 5 pontos e tal. Então, acho que a gente tem que olhar a evolução, o crescimento do time. Tá claro isso, tanto nosso tema hoje é franca evolução, o time não parou de evoluir. Desde o jogo do São Paulo, a derrota para o São Paulo, nós falamos aqui, olha, perdeu, mas melhorou bastante. E acho que a cada partida o time vem evoluindo. Mas vamos lá, começar com o jogo, a escalação. Queria chamar aqui logo o Felipe para fazer a escalação. Felipe, eu acho que é perto do ideal, né? Assim, saiu o Quinteiro para entrar o Jackson. O time praticamente o quarteto ali ofensivo é o que a gente pretende, assim, talvez o único asterisco seja no David, né? As laterais sempre o Rogério troca de acordo com a partida, se bem que o Carlinhos não jogou contra o Goiás e não jogou também hoje contra o Corinthians, né? Mas sempre é Bruno Carlinhos, Tinga Gabriel e o Quinteiro tá fazendo esse revezamento com o Jackson. Eu não sei se apenas foi a opção técnica ou se foi alguma outra situação. Mas o que é que tu acha? O que é que tu achou da escalação inicial do Ceni? Pois bem, né, Saulo? Cara, eu confesso que quando saiu a escalação até fiquei um pouco surpreso pela ausência do Quinteiro, principalmente. Mas, enfim, vou só dar uma revisãozinha rapidinho. Nós tivemos Felipe Alves no gol, Gabriel Dias na lateral direita, Paulão, Jackson na zaga, Bruno Melo, eu até já acho que é uma certa expectativa vindo do Bruno Melo, até por conta do jogo aéreo dele ser melhor que o do Carlinhos, que tem uma estatura menor. Na volância, como de praxe, Juninho e Felipe. E no ataque, David, Romarinho, Oswaldo e Wellington Paulista, a nossa principal referência ofensiva dentro de área. Cara, no saldo final, se a gente for logo falando rapidinho aqui das substituições, a gente vê que o Fortaleza não substituiu ninguém da linha defensiva. Ninguém. Todas as substituições foram no ataque. E o Fortaleza só fez 3 substituições. A quarta que aconteceria, que seria o Tinga entrar no lugar do Gabriel Dias, acabou não acontecendo. Por conta que o Gabriel ele chegou até a ser retirado de campo com o carrinho lá na maca, mas ele pediu para voltar e
pelo visto ainda bem que não foi nada muito grave. No saldo geral, se a gente pode falar, antes de entrar em campo, a expectativa era que o Fortaleza fizesse um jogo em que ele pelo menos conseguisse ameaçar o Corinthians. Quando eu falo ameaçar, eu não digo somente, sei lá, dar um chute de fora da área e depois encosta, park the bus, sabe? Estacionar o ônibus na frente do gol e segurar até o final. Foi diferente. Aliás, e antes de eu falar dessa que foi diferente, só um detalhe. Cara, a gente tomou sufoco do Léo Natel, cara. A gente ficou tomando sufoco do Léo Natel ali nos 15 primeiros minutos iniciais que eu vou te contar. Eu fiquei com medo da lei do ex acabar se cumprindo ali, que, pelo amor de Deus. Mas enfim. No começo também o Fortaleza não podia encostar no jogador do Corinthians, que o juiz ia lá e marcava, parava o jogo, marcava falta. Isso me irritou bastante no início da partida, confesso que eu fiquei bem exaltado enquanto eu assistia. Não fui o único, ainda bem. O Fortaleza ameaçava em alguns chutes de fora da área do Juninho, que eu até comentei que sempre que o Juninho ameaça chutar de fora da área, um jovem chora no Brasil, porque a gente sabe que não é efetivo. É claro, ele tem qualidade? Tem qualidade. Tem qualidade em passe? Tem. Tem qualidade de finalização? Tem. Até ele fez um gol contra o São Paulo, no Morumbi, mas foi anulado. O problema é que ele tenta muito para acertar uma vez, e quando acertou ainda foi impedido. Impedido, ó, toque na mão. Mas enfim, prosseguimos. No saldo geral, no primeiro tempo, nós tivemos um jogo não muito agradável de se assistir, mas um jogo promissor, onde a gente viu que a gente tinha chances de consertar pequenos erros e a gente podia ser mais incisivo na partida. Tanto que o Fortaleza conseguiu jogar bem contra o Corinthians. Mas o Corinthians abusava muito, muito dali da jogar nas costas do Gabriel Dias. Justamente com o já citado Léo Natel. Defensivamente, o Fortaleza travou bem o Corinthians. E o nosso maior problema era justamente o contra-ataque lento e os passes errados. Quanto passe errado a gente deu hoje, cara. Poxa, o Felipe, que é um cara que a gente aprendeu a respeitar e exalta ele sempre que possível, infelizmente teve alguns momentos em que me fez perder a paciência. Eu tenho certeza que eu não sou o único, não fui o único, aliás. E até eu falei, talvez o Ronald seja uma boa opção no segundo tempo, que nem aconteceu contra o Goiás. Mas acabou que ele nem entrou hoje. E também eu sugeri o Yuri na hora, porque eu acreditava que o Yuri César ele poderia colocar mais velocidade, mais movimentação, ele que é um jogador que sempre joga com muita vontade, coisa que realmente se concretizou na segunda etapa. Uma coisa que eu queria declarar também, aproveitando aqui, que foi o árbitro sempre, sempre tentando fazer alguma coisa a mais no jogo. Eu não diria roubo, eu não queria usar essa palavra roubo, até porque eu não considero que foi roubo. Mas, poxa, mão intencional leva cartão. Mas parece que se você não for jogador do Corinthians, jogando na Arena Corinthians, ainda mais contra o time no Nordeste, não é mão. Não vale. Cara, eu fiquei revoltado. Sério. Parece uma coisa que acontece seguidamente. Porque já não basta a arbitragem. Já não basta a arbitragem. E que hoje nem foi tão protagonista, diga-se de passagem. Mas em alguns lances, ela realmente. Você vê que tem um viés diferente. Mas inclusive eu queria chamar aqui, eu até vou interromper falando aqui do jogo. Porque se tem uma coisa que me irritou, além da arbitragem, foi a narração de Cláudio Machado e os comentários de Walter Casagrande. Eu queria até chamar, porque eu não assisti o jogo completamente na Globo. Eu queria deixar esse ponto, Felipe, Ah, pro pior da partida. Vai pra trás, vai pro final. perfeito, pronto, melhor ainda. Melhor Vamos deixar. ainda. Pronto, Segue o jogo, segue o jogo, melhor ainda. No segundo tempo, a gente pode ver que o Fortaleza foi bem melhor. As mudanças de postura, principalmente, eu nem digo dos jogadores, que só aconteceram mais tarde na partida, mas eu digo de postura mesmo, a gente viu que o Fortaleza realmente parece que o Rogério deu uma dura no pessoal lá no vestiário. O gol do Romarinho, cara, aquele jogada do Felipe, o Felipe ao lançamento e o Wellington Paulista recebeu muito bem, puxou a marcação na ponta esquerda, cruzou e o Romarinho chegou de trás, fez o gol. Cara, aquilo ali é que o Fortaleza precisa fazer em jogos fora de casa. Que foi o que ele fez contra o Goiás. E ele não teve medo de fazer contra o Corinthians no segundo tempo. Porque no primeiro ele ficou muito para trás. Mas, infelizmente, né? Como é que é? Eu não sei nem como chegar nesse ponto, cara. Porque teve um lance do gol do Corinthians. Na hora que o Jackson recebe a bola, ele dá uma cabeçada. Não sei se pegou no ombro, não sei se pegou na orelha.
Esse aqui ele deu uma cabeçada muito estranha e a bola sobrou pro Luan, que meio que sem jeito, mas posicionando bem, etc, chutou, que inclusive o Luan, na opinião equivocada de certos comentaristas, foi o melhor da partida, porque tem que dar impulso, tem que o que confiança pro cara. Vou tentar me segurar aqui, não vou criticar agora não, vamos guardar isso aqui pro final. Mas enfim, daí dos 20 minutos pro final, o Rogério colocou Thiago Orobó, colocou Mariano Vasquez e Yuri César. É claro, isso só relacionando os substituídos, até porque eles já estavam no jogo há mais tempo. Mas o jogo terminou assim. Fortaleza, saldo geral. Segundo tempo bem melhor que o primeiro. As mudanças de postura, principalmente, foram muito importantes. Os jogadores ajudaram, os jogadores que entraram, no caso, ajudaram o clube a crescer no jogo. E agora a gente tem uma outra decisão, nesse sábado, contra o Red Bull Bragantino. Eu até tinha falado no nosso programa passado, no placar da rodada. O Z4 inteiro vai se enfrentar na sexta rodada. Fortaleza tinha que fazer pelo menos um ponto contra Corinthians ou RB Bragantino. Nós já conseguimos esse ponto. Agora chegou a hora da gente dar sequência a essa boa fase que está se iniciando e tentar pontuar. Porque chega de perder ponto besta. Hoje dava para ter ganho. Dava pra gente ter saído com 3 pontos da Arena Corinthians. O Fortaleza, em 2005, por perder ponto besta, não foi para a Copa Sul-Americana. O Fortaleza, ano passado, não foi para a Libertadores por perder ponto besta no campeonato. Eu só espero que esse ano a gente não, por conta de perder ponto besta, a gente perca a oportunidade de alcançar voos maiores, que é uma expectativa da torcida. É claro, o foco sempre é não cair, evitar o rebaixamento. Mas eu espero que a gente não se arrependa, no final do campeonato, dessa oportunidade perdida de vencer o Corinthians, que era uma coisa inédita na Arena Corinthians, estado de novo, fundado pelo clube em 2014, mas isso é outra história, enfim. Vou passar a bola para vocês, porque eu não quero me alongar muito, porque o debate mesmo, a discussão que eu quero ver vai ocorrer no final. Por favor, Saulo Alves, passe adiante. Olha, o Felipe já contou a história todinha do Brasil, Vinícius. Não tem mais o que dizer, não. A gente pode acabar o programa. É por aí, viu, cara? É por aí, é por aí. mas eu concordo. Mas falando sério. É. Não, pode ir, vá. Pois eu concordo basicamente com quase tudo que ele falou aí. Na verdade, com tudo. É porque eu gosto de dizer quase tudo, que é para não ser 100% complacente e acabar dizendo que eu sou babão. Mas é por aí mesmo, cara. Agora sim, vamos se ater a um jogo especificamente. Vamos falar assim, vamos botar num quadro um jogo Corinthians e Fortaleza, né? É um jogo difícil, seja ele em que competição for, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, ou até mesmo Série B, sei lá. É sempre um jogo difícil. E ainda mais, mesmo sem torcida, né? No campo dos caras, né? Mas a gente está no começo de campeonato, na verdade, a gente está vivendo um momento que a gente considera de recuperação, né? Desde a nossa última vitória lá contra o Goiás, né? A gente conseguiu nossos primeiros 3 pontos e isso nos deu aquela expectativa de fazer um jogo bom. E a gente acabou fazendo. O jogo contra o Corinthians lá em Itaquera foi um jogo bom. Podia ter saído com a vitória. Podia ter perdido também, podia. Mas a postura do time do Rogério em campo, né, nessa partida contra o Corinthians, eu acho que nos passou a imagem de uma progressão, de uma continuação da evolução. Tá? A gente só vai poder mesmo ter certeza de acordo com os próximos jogos, inclusive a próxima rodada contra o RB Bragantino, né? Não sei se é Red Bull, se é Bragantino, não sei mais nem se é alvinegro agora ou se é vermelho. É um time que foi
vendido, podemos dizer com todas as letras maiúsculas, mas pelo que a gente viu na Arena Corinthians, eu acho que a gente tem que continuar com um pensamento de evolução. Né? A gente jogou bem, poderia ter ganho o jogo, a gente jogou contra um adversário forte, que não vai brigar por rebaixamento, eu tenho certeza disso, não vai brigar. E o interessante, cara, o que mais assim me deixa assim aliviado, confiante e tal, esses sentimentos bons, é a manutenção da estratégia. O Rogério, ele, assim como foi em 2019, ele parece fazer em 2020, né, a mesma estratégia, baseado numa confiança que ele mesmo, como treinador, né, ele tem com o elenco que ele comanda. A gente sabe que é raro hoje em dia um treinador passar 6 meses, 8 meses, 1 ano. Imagine mais de 1 ano, 2 anos ou mais no comando de uma equipe a ponto de conhecer o elenco profundamente, assim como o Rogério conhece do Fortaleza. E essa evolução que a gente não deu de frente com ela e que ficou preocupado por conta disso, devido às más atuações no Nordestão e na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, principalmente. Mas a gente tem que ver que a gente veio de uma intertemporada de quase mais de 3 meses, né? E baseado, mais uma vez, nesse fato do cara conhecer o elenco, saber o que está fazendo, e como a gente falou em outros programas anteriores, que faltava aquela história do primeiro gol. O Fortaleza tá não sei quantos jogos sem fazer um gol, tá não sei quantos jogos sem vencer e tal. Aconteceu o primeiro gol, aconteceu a primeira vitória, e aí as coisas começam a se encaixar. Aí você vai reclamar, não ganhou do Corinthians, em Itaquera. Mano. Calma, velho. A gente conseguiu um empate, né, contra o Corinthians fora de casa, estava ganhando o jogo, tomamos um empate num lance que a gente pode até dizer que não, eu acho que não foi nem jogada trabalhada dos caras, foi uma bola que sobrou espirrada dentro da grande área, sobrou, que né? a nossa zaga tirou, rebote, né? Um rebote, e o Luan, tendo os méritos dele, óbvio, o bom jogador que tem uma Libertadores nas costas, que eu considero até que ganhou aquela Libertadores com o Grêmio, tem praticamente ali a conquista, a gente pode botar na conta dele, que ele jogou muita bola, a gente não pode dizer que é um jogador comum, né? E ele teve o mérito dele de acertar a bola, acertar aquele chute, e como eu estou dizendo, a gente pegou um time grande, um time forte, um time que briga por título geralmente, e conseguiu um pontinho. Então, a atuação do Fortaleza hoje, a gente levando em consideração a evolução desde aquelas partidas ruins da Copa do Nordeste, a gente continua evoluindo. E agora que a gente está na quinta rodada do campeonato, num campeonato de 38 rodadas. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter calma. E pelo que a gente... eu posso dizer assim, pelo que eu vi hoje, né, a gente pode perfeitamente repetir a campanha de 2019 sem problema. A gente, inclusive, matematicamente, é um começo bem parecido. Eu não sei se ano passado, nessa rodada, a gente já tinha o mesmo número de pontos. Até na rodada passada, a gente tinha mais, né? Nós tínhamos 6, porque pronto, nós ganhamos 6. Da Chapecoense. Perfeito, exatamente. Nós ganhamos da Chapecoense e fizemos 6. Tá mas aí, em compensação, nós só fomos voltar a pontuar. Só que agora a gente jogou mais fora de casa, né? Contra o Vasco, né? Nós fizemos 7.
Exatamente. Aí depois do Vasco, a gente foi para Flamengo e Grêmio fora de casa. E perdemos as Perfeito, duas. exatamente. Então, cara, eu acho que a gente tá numa passada boa. Não tem como cravar muita coisa, até como a gente já disse várias vezes, a gente tá no começo do campeonato. Não tem como cravar muita coisa, mas eu acho que a gente fica frustrado porque a gente estava ganhando o jogo e sofreu um empate, mas é assim mesmo. Esse pontinho aí eu acho que é deveras importante, é um resultado para se comemorar, sim. Esse pontinho conquistado fora de casa. Eu tô vendo muita gente falando nesse momento que até a fala do Felipe no final foi um pouco forte, assim, dura. Eu concordo em parte com o que o Felipe disse, que assim, nós tivemos a oportunidade de vencer. E se a gente analisar de uma forma, nós deixamos de ganhar 2 pontos e esses 2 pontos podem fazer muita falta no final. Que talvez o primeiro objetivo seja não cair. Se tivéssemos vencido esses jogos, tínhamos 6 pontos, né? 6, né? 7 pontos. Sim. 7, né? Estamos com 5. Então nós poderíamos estar agora com 7 pontos, na sétima colocação, numa situação bem confortável para enfrentar o Bragantino no sábado. Claro que poderia ter. Sábado a gente poderia gravar o pós-jogo. 10 pontos. Olha, 10 pontos é muita coisa. Poderíamos. Só que aí, cara, nós poderíamos ter tomado o gol no final da partida. Sabe? Então, assim, eu acho que tem muitas formas de analisar esse resultado. A gente lamenta a chance perdida do Yuri ali no final. Mas Sa- no ano passado. Sim, vai pra falar. Saulo, não deixa de ser um bom resultado? Óbvio que não deixa de ser. Poxa, é um ponto contra o Corinthians fora de casa. Tanto que eu falei, se chegasse antes do jogo, me desse um contrato e falasse, ó, vai ser 1-1 o jogo contra o Corinthians na Arena Corinthians. Como eu falei, eu assinava na hora. Não queria nem saber, assinava na hora. Agora, a partir do momento em que a gente vê como foi o jogo, principalmente na segunda etapa, poxa, é inegável que a gente dava pra ter saído com os 3 pontos de lá. Pois é, Felipe, só que eu concordo, só, cara, que o futebol, ele nem sempre assim, não sei, cara, sabe, eu não consigo me lamentar tanto disso. Assim, eu prefiro me lamentar do empate com o Botafogo aqui, sabe, talvez seja um pensamento muito pequeno, não ganhou o Corinthians, mas empatou, foi bom. Assim, eu acho que eu tô muito mais contente com o desempenho, com a evolução do time, com a disposição dos atletas em campo, com, com o gol, com as chances perdidas. Então, assim, eu tô um pouco mais satisfeito com isso, entendeu? Claro que eu queria estar agora com 7 pontos. Quem não queria? Mas, assim, não sei. Acho que nós dois estamos falando a mesma coisa, de, né, talvez de forma diferente. Eu também lamento muito esse 2 pontos que nós perdemos, por conta do. Depois que nós tomamos o empate, nós perdemos 3 chances, 2 chances claras ali. Saulo, é porque assim, é questão de ponto de vista, né? Ponto de vista. A gente pode olhar para o resultado de hoje e ver o copo meio cheio, pode olhar para o resultado de hoje e ver o copo meio vazio. Eu preferi enxergar dessa ótica, de que foram 2 pontos que a gente poderia ter conquistado. Eu prefiro ver por essa ótica. Eu prefiro ver assim do que ver por uma ótica subserviente de que a gente ganhou um ponto. Olha que sensacional, a gente conseguiu ganhar um ponto do Corinthians na Arena Corinthians. Cara, a gente tava ganhando o jogo. Cara, o Jackson desviou pro meio da área e o Luan teve a felicidade de acertar o chute. Tanto que a bola passou bem rente à trave, o Felipe Alves quase alcançou, mas levamos o gol. O Corinthians teve outras chances? Teve outras chances. Mas nós também tivemos as nossas chances. Ou vamos esquecer da bola do Yuri César aos 48 e 30 do segundo tempo. Então, eu prefiro enxergar por essa ótica. Eu sei que tem umas centenas, milhares de pessoas que vão enxergar por outra. Mas só para deixar bem claro, é uma visão que vai ser pessoal de cada um. Infelizmente não tem como convencer. Vai ter pessoas de um lado, pessoas de outro. Enfim, é um debate válido que com certeza vai ficar aí daí análise, pra né? frente a gente vai A poder análise falar. é a análise quente com sangue fervendo nas veias, né? Que a gente vê, que a gente assistiu o jogo e vê que poderia ter ganho. Mas a análise fria é aquela que você entra num site de internet e vê o jogo lá marcado Corinthians e Fortaleza na Arena Itaquera. Então são duas análises diferentes. Uma, a análise fria, daquela que a gente olha para a tabela,
e ver que o adversário é o Corinthians fora de casa, e a outra é a análise quente, com sangue fervendo de um jogo que a gente assistiu e viu que podia ter a chance de ter ganho. Né? São duas análises diferentes. Né? Mas, assim, e eu acredito que as duas são válidas. Né? Tanto é válido lamentar não ter vencido uma partida que a gente teve a chance de vencer, por ter jogado bem, como também é válido comemorar um ponto conquistado, analisando friamente uma tabela que você olha, né, num site, por exemplo, e vê lá que você conquistou um ponto contra o Corinthians fora de casa. Mas o Campeonato Brasileiro vai ser constantemente isso. E assim, Elenilson, tu sabe por que que o Fortaleza não ganhou, né? Porque é o seguinte, eu sou momento zica, né? Agora, eu fiz um levantamento Lá vem. e eu fiz um levantamento a respeito de todos os jogos dos últimos 12 anos que ocorreram, não, na verdade dos últimos 8 anos que ocorreram no meu aniversário ou próximo ao meu aniversário. Eu fiz o levantamento, todos os jogos. Tá. E eu tive a grande bobagem de mandar para Thaís, né? Esse levantamento. E aí é o seguinte, o co-irmão, ele nunca tinha vencido no dia do meu aniversário. Então aí já pode botar aí essa vitória do co-irmão na conta da Thaís. Porque eu mandei para Thaís e ela mandou no grupo. Olha, gente, olha como o retrospecto é ótimo. É claro que avacalhou aí, né? Claro que Não, aí já deu era. um erro na matriz nessa hora aí. E a gente não ganhou por isso também, cara, sabe? Porque, porra, cara, tava tudo dando certo. E, enfim, né? Mas assim, o Elenilson concluiu, Felipe, de uma forma perfeita. A gente pode, nós dois, nós três, temos as duas visões. A gente lamenta os pontos perdidos e comemora o ponto conquistado. E acho que é por aí. Senão a gente vai ficar aqui passar a noite discutindo aqui o sexo dos anjos. Nós estamos falando a mesma coisa. Uma curiosidade é que o Rogério não utilizou as duas substituições, né? Ou eu tô enganado? Não. Ele só substituiu 3. No caso, uma. Entrou o Yuri no lugar do Oswaldo, Sim, né? o Entrou o Vasquez no Mariano lugar Vasquez no lugar do do Paulista e 9, Orobó no lugar do David. no lugar do David, perfeito. E eu assim, eu gostei muito do Orobó, olha. Assim, acho que ele entrou bem no segundo tempo, ali no finalzinho, fez um pivô super interessante. Tanto é que aquele gol do Romarinho que ele perdeu foi um pivô do Orobó, que ele dominou, girou, deu com açúcar e com afeto pro Romarinho e ele perdeu. Teve uma cabeçada, né, também do Romarinho, acho que o Gabriel cruzou, o Orobó desviou, se eu não me engano. O Romarinho cabeceou livre, não botou para dentro. E no final, o Yuri César ali, que bate bem de fora da área, a bola por pouco, um cabelinho de sapo ali, a bola não entrou. Eu fico muito feliz pela criação, sabe? Pelo desempenho, pela disponibilidade do time. E é isso. O que mais? A gente pode voltar aqui E, nos pontos positivos? A e gente mais uma seguir. vez, não sei se vocês concordam, mas o fato dele não usar todas as substituições, além de você, é claro, dizer assim, porque ele achava que não tinha no banco substitutos à altura e tal, não tinha boas opções, mas mais uma vez eu notei que o Fortaleza não cansou, cara, nem contra o Corinthians em Itaquera. Eu acho que fisicamente o Fortaleza foi de igual para igual durante os 90 minutos. Talvez, mais uma vez, eu tô. Melhor. Pois é, mais uma vez eu começo a bater de novo nessa tecla e eu creio que por isso que o Rogério não usa ultimamente as 5 substituições, porque ele não vê o time cansando. Eu acho que o preparo físico do Fortaleza está se sobressaindo, ele está sabendo utilizar, sabendo mesclar, sabendo mudar de um jogo para o outro, né? Poupar, sei lá. Mas hoje, lá em Itaquera, né, no jogo contra o Corinthians, a gente teve a impressão, pelo menos eu tive a impressão do Fortaleza correr de igual para igual com o Corinthians, ou até mais. Até mais. Eu acho que o preparo físico não deixou a desejar. Talvez por isso, mais uma vez, a gente não tenha visto ele utilizar as 5 substituições. E assim, Elis, uma coisa que você falou aí, interessante, saiu uma matéria agora, né, que o Fortaleza fez um investimento muito alto
Departamento de Fisiologia, que está na frente é o Edson Palomares, né? Departamento de Fisioterapia, que está na frente lá é o Albino. Departamento Físico, né? Com o preparador, que é o Danilo. Então, assim, o clube fez um investimento alto em material, em estrutura, em equipamentos. Eu acho que isso só corrobora com o que você está falando. O time está bem preparado fisicamente, está assim, realmente na ponta dos cascos, como se diz, assim, forte, sem cansar, mais uma partida sem cansar. Então, eu acho que um desafio é para sábado, né? O jogo já é sábado, 9 da noite, Fortaleza e Bragantino. Vamos ver como o time tem o desempenho físico do time, mas eu acredito que essa evolução tática e técnica que o time vem apresentando, ela também é muito parceira da evolução física, né? Porque o time vai entrando em forma, vai tendo uma evolução física, até porque precisamos lembrar, né, que nós estamos ainda no meio de uma pandemia. O time ficou praticamente 3 meses sem treinar. E, então acho que nós estamos aqui na quinta rodada da Série A com 5 pontos, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 2 derrotas ou só? 2 derrotas, Atlético Paranaense e São Paulo. É isso. Acho que também concordo com o Elenilson. Acho que talvez ali o Rogério poderia, se ele tivesse segurado ali aquele gol até ali os 35, 40, talvez ele tivesse dado uma recuada, talvez entrado o Ronald e tirado ali o David ou o Romarinho, né? Acho que porque nós tomamos o gol, o David ainda estava em campo, né? E talvez acho que o Rogério tivesse dado uma recuada, se tivéssemos segurado o primeiro gol e até na fase dos 40 minutos eu acho que tinha recuado. Como não deu mais, ele botou o time pra cima. E eu acho que ele não tinha quem botar, né? Ele iria colocar quem? Porque o Rogério não é do Rogério segurar o empate. Ele botou o time pra frente. Tanto é que depois do empate entrou o Vasquez e quem foi que entrou depois? Não, só o Vasquez depois, né? Entrou o Yuri. Foi 3 substituições separadas, né? Não teve nenhuma que todo mundo sabe que tem que ser 3 paradas, né? Então, ele fez as 3 diferentes tempos e ele poderia ter colocado quem mais, né? Madison não estava no banco, o Cariús não viajou, então ele tinha Ederson para colocar, praticamente, né? Acho que só Ederson de ataque, né? Quem mais, Felipe? Tava no banco de atacante, o Marlon, né? Aqui, Saulo, já olhando aqui na ficha técnica da partida, a gente vê. Pronto, fala todos que estavam no banco. Max Wallace, Tinga, Quinteiro, Roger Carvalho, Carlinhos, Derlei, Ronald, Marlon e Ederson. Então, somente o Ederson poderia ter entrado e o Marlon, assim, de questão de força ofensiva, para buscar o jogo, né? Porque é que eu falei, eu acho que talvez ele morreu com as 3 por conta disso, porque se tivesse ganhando até os 40 minutos, talvez ele tivesse colocado sangue novo, talvez ele tivesse colocado o Tinga no lugar do Gabriel, talvez tivesse colocado o menino Ronald, talvez no lugar do Romarinho, para dar uma segurada e tal. Perfeito. Mas como ele precisava buscar o ataque, ele não tinha quem botar. Talvez Ederson e Marlon não fossem substituições tão efetivas para o que ele precisava naquele momento ali, né? Não sei, bora lá, vamos voltar aqui nos destaques positivos. Eu vou começar aqui o melhor da partida, na minha opinião. Cara, assim, eu vou nele de novo, tá? Pra mim, eu votei nele como o melhor da partida contra o Goiás, e depois, analisando bem, o Yuri fez, em questão de eficiência, né? O Yuri fez bem mais, né? Porque o Yuri praticamente fez 2 gols e mudou a cara daquele jogo contra o Goiás, mas acho que o jogo foi a cara do Everton, né? Então, por isso que eu votei nele. E nesse contra o Corinthians, cara, o Everton ele é extremamente importante para esse time. Seja pela briga que ele, sabe, é um cara confuseiro, é um cara que vai para cima, sangue, raça, coração. Deu uma assistência espetacular pro Romarinho. Parece que e uma coisa que nós não comentamos aqui, hoje o ataque não tinha posição fixa, né? Parecia assim um carrossel, todo mundo girando ao mesmo tempo. Uma hora o Everton era ponta direita, o David centroavante, o Romarinho era atrás. Em outro momento, o Romarinho era o ponta, o David e o Everton no meio. Em outra hora, o Everton centroavante e o David. Então, assim, houve uma troca de posições o tempo inteiro. Eu achei isso super curioso, sabe? Super legal. E nessa troca de posições, o Everton atuando em todas as áreas. Teve um momento que o Everton estava cobrindo o Gabriel Dias, acompanhando o lateral esquerdo do Corinthians, lá na linha de fundo, e o Everton acompanhando o lateral, marcando, dando apoio para o Gabriel.
E em um outro momento, o Everton estava na ponta esquerda, cruzando para a área, e o Romarinho botando para dentro. Então, não tem como ser diferente, na minha opinião. Melhor em campo, o Everton. Diferente, né, dos votos lá da Globo, que acabaram dando como melhor da partida o Luan, pelo gol. Vamos falar um pouco disso agora no final, mas absurdo. Vinícius, para você, melhor em campo? Cara, pela dedicação, pela voluntariedade, pela precisão, eu vou ficar com o Wellington Paulista também. Eu acho que ele foi o melhor jogador em campo e que influenciou diretamente no placar com a bola servida ao Romarinho. Wellington Paulista. Felipe, assim, se vocês tiverem alguma menção honrosa, assim, lembrar outro destaque, eu acabei não falando, né? Mas eu achei uma partida do Romarinho muito boa, talvez a melhor partida que o Romarinho tenha feito nessa Série A. Lembra aquele Romarinho ali daquela... É impossível a gente não ficar comparando, pessoal. Então, assim, a gente sempre vai comparar com 2019. A gente compara o ponto da rodada, a gente compara o jogador, a gente compara a jogada. Então, o Romarinho de 2019, o que o Romarinho jogou hoje, ele mostrou que ele tá voltando, né, para aquele Romarinho que foi. Então, eu também destaco o Romarinho, eu destaco a partida do Bruno. Acho que o Bruno foi muito seguro, roubou muita bola. O Fagner não teve liberdade que a gente esperava que o Fagner fosse ter. E eu gostei também da dupla de zaga, né? Paulão e Jackson foram bastante seguros. Teve ali no final do jogo, o Jackson, acho que eu não considero uma falha do Jackson, uma bola que veio no alto, o Jackson tentou tirar de cabeça, não tirou para tão longe, aí a bola cai no pé do Luan e ele acerta um chute daquele. Não tem como a gente colocar a culpa pro Jackson, assim, ó, o gol foi uma falha do Jackson. Foi, eu acho que uma infelicidade e uma sorte tremenda do Luan. Mas, Felipe, pode falar aí o seu melhor da partida. Cara, também aproveitar que tu citou alguns, eu também gostei um pouco do Oswaldo, cara. Ele tava até que ele tentou ali, principalmente na primeira etapa, né? Teve até um lance que ele tava sozinho, cara. Ninguém subiu no contra-ataque. Ele sozinho, 6 jogadores do Corinthians cercaram ele e ele ainda conseguiu sair de 2. E se não me falha a memória, o Arauz foi que se jogou e a bola ia passar e ele conseguiu. Nas últimas Ele conseguiu tirar. Se ele não tira, o Oswaldo ficaria sozinho, ele e o Cássio pra finalizar. Então só essa mençãozinha rapidinho, mas meu voto não vai ter como fugir, cara. Inclusive até na entrevista antes do jogo, quando ele acho que passou no Clube Esporte, se não me engano, o Wellington Paulista foi perguntado se teria gol dele. Ele falou que não prometeria gol, mas ele prometeria vontade, que é algo que ele disse que não iria faltar. E cara, não faltou. Ele foi pra cima, como você bem disse. Eu não vou me estender muito, eu só vou acompanhar o voto, enfim. Voto no Wellington Paulista porque o cara realmente tá merecendo. Perfeito, 3x0 pro Wellington Paulista, acho que foi uma unanimidade aqui. Acho que foi uma unanimidade na torcida, eu acho, assim, né? Não sei. A torcida do Fortaleza também é muito emocionada, assim, às vezes, né? Ela cai numas pilhas. Capaz da torcida ter melhor em campo ter sido o Yuri César, né? Não sei. Enfim. Cara, e pior da partida é o seguinte, antes de entrar nos destaques negativos do Fortaleza, cara, assim, eu queria primeiramente mandar, assim, um vá se lascar. Eu queria falar outro palavrão, mas por questão de processo, né, a gente pode evitar. Mas assim, um vá se lascar bem seguro para Kleber Machado, Casa Grande e Ricardinho. Porque que transmissão fuleira, meu amigo. Cara, é o seguinte, eu concordo que tem aquelas transmissões do Premier, né, que é da Série B, principalmente, sexta-feira, 9 da noite, o jogo Vila Nova e Guarani de Campinas. Aí o narrador é lá de Goiânia. O comentarista é de Goiânia. Aí tem um clubismozinho aqui acolá, o cara puxa uma sardinha. Eu acho normal. Mas, cara, transmissão aberta na TV Globo, para praticamente todo o Brasil. O Brasil estava dividido hoje assistindo Fortaleza e Corinthians e assistindo Vasco e Goiás. Então, pelo menos 50% do Brasil estava assistindo esse jogo. E os caras fizeram assim, não foi aquela imparcialidade, fizeram questão de ser parciais. É assim, o Fortaleza trocava o passe, aí o Kleber Machado fala, Fortaleza troca passe, né? É o Corinthians que tá deixando de trocar passe, casa. Por que o Fortaleza tá trocando tanto passe, casa? É o Corinthians que tá... O Fortaleza ia pro ataque, ele dizia, o Fortaleza indo pro ataque e isso é ruim pro Corinthians. Aí o Fortaleza fez o gol e disse, o Corinthians falhou? Falhou o caralho, meu amigo. Ora, porra. Respeita, cara. Respeita aqui o nosso lado, o futebol do Nordeste, sabe? Tão difícil, a gente tem cota de televisão a menos, a gente tem uma malha aérea fuleira,
onde a gente precisa fazer milagre para conseguir chegar em dias antes dos jogos. E ainda precisa ter uma transmissão que os caras torceram, assim, antigamente a gente escutava o jogo do Fortaleza na Assunção, porque o Júlio Salles narrava puxando pro Fortaleza e na Verdinha era o Farias puxando pro Ceará. E eu acho que isso é normal. O cara torce pro time e quem quiser assiste em cada lado. Mas na televisão, cara, os caras torcendo, não era torcendo. Tanto é que quando o jogo tava 1-1, o Kleber Machado falou no final que o Thiago não tinha feito as 5 substituições e poderia colocar o Otero, porque quem sabe tivesse uma falta, ele faria o gol da vitória. Vá se lascar, meu amigo. Sabe? Tinha também um bocado de torcedor cearense torcendo pelo seu time também. Não era só o corintiano que estava assistindo o jogo, não. Eu concordo que a cidade de São Paulo é maior do que Fortaleza, que a torcida do Corinthians é maior que a do Fortaleza, e que esse jogo, quem estava dando a maior audiência era a torcida do Corinthians. Mas eu acho que precisa ter um pouco de respeito, sabe, cara? Foi uma falta de respeito tremenda. E até o Felipe falou aqui antes de entrar que ele estava assistindo o jogo pelo Premiere, né? E foi bem mais tranquilo. E eu não me atentei aí pro Premiere, fiquei na Globo. E que vergonha, cara, sabe? Que vergonha. E no final ainda falaram que o Fortaleza estava comemorando o empate e o Corinthians lamentando os 2 pontos. E pelo contrário, nós estamos aqui num debate se a gente lamenta ou se a gente comemora. Não foi bem assim. O Fortaleza não foi para lá para segurar o empate. O Fortaleza não foi para São Paulo para ser um time retranqueiro, pelo contrário. Pelo contrário, o Fortaleza tentou, o Fortaleza teve muito mais chance de vencer a partida do que o contrário, entendeu? Então, assim, eu acho que, para mim, um destaque negativo são eles 3. E para completar, ainda deram o meio da partida pro Luan. Porque a Globo tem esse prêmio lá, né? Do Vota. E deram pro Luan com o seguinte argumento: não, o Luan precisava desse gol. E nós? Não precisava também, não? Dos 3 pontos? E o Romarinho também não precisava, não? Do gol? E o Yuri César também não precisava se ele tivesse feito o 2-1 ali? Só quem precisava do gol era o Luan. Só quem precisava do gol era a torcida do Corinthians. Pra se fuder, meu amigo. Tudinho. Ora, porra. E pra vocês, Felipe, o que, é que você acha dessa putaria que eles fizeram hoje? Saulo, antes de eu falar que nem você e soltar os cachorros, cara, eu queria só ler aqui um tweet do Rodrigo Antunes, arroba dele no Twitter é @Rodrigo R. Antunes, que ele falou o seguinte: só hoje, ele elencou aqui só hoje as ratas que apareceram na transmissão da Globo. Ó, 1. Kleber Machado se surpreendeu com a formação do Fortaleza em que ele utiliza há quase 2 anos. Ele se surpreendeu que o Fortaleza estava com 4 jogadores ofensivos. E, cara, só isso já é uma piada, mas enfim. Há quase 2 anos o Fortaleza joga isso e ele se surpreende. Mas tudo bem, vamos continuar. 2. Casagrande disse que o Fortaleza se classificou para a Copa Libertadores no ano passado. E Carlos Casagrande que transmitiu a Copa Libertadores, um jogo do Corinthians, que foi justamente o clube que se classificou no lugar do Fortaleza, né? Mas enfim, vamos continuar. Ele falou depois, Bruno Melo é um jogador rodado. Cara, Bruno Melo é um jogador rodado. O Bruno Melo é da base do Fortaleza, que só jogou em outro clube no começo da carreira, quando foi emprestado. É jogador rodado. Mas enfim. Outro, que o Oswaldo foi revelado pelo Ceará. É pra rir. E pra encerrar, chave de ouro, o Fortaleza jogar de igual para igual com o Corinthians é um defeito do Corinthians. Cara, sinceramente, só aqui são 5 pontos absurdos dessa transmissão da Rede Globo de Corinthians e Fortaleza. Como tu falou, Saulo. Poxa, os caras estão transmitindo, a maioria, quem tá assistindo o Brasil inteiro, foi metade do país assistindo, é metade do torcedor do Corinthians, a gente sabe. Mas, cara, a partir do momento que você vai uma transmissão em TV aberta para um país inteiro, você tem que ter a consciência de que não é só uma torcida que tá assistindo, não é Brasil e Argentina, cara. Você tá transmitindo um jogo para um país, você não tá transmitindo um jogo pro seu estado. Eu sei que o Kleber Machado e o Casagrande, eles estão no estúdio em São Paulo transmitindo o jogo. Mas eles têm que ter consciência do que eles estão falando. No Premiere foi o Odinei Ribeiro, o narrador, e o Maurício Noriega, salvo engano, o comentarista. Ao final do jogo, o Noriega enalteceu bastante a postura do Fortaleza. O Fortaleza jogou para vencer no segundo tempo, e até no final da... A transmissão já tinha acabado. E ele falou que o Fortaleza teve a chance da vitória e tudo mais. Ou seja, ainda assim, durante a partida, a gente percebia uns comentários mais tendenciosos pro Corinthians. Percebia. Mas, cara, não era absurdo como a gente viu hoje na Globo. Eu não cheguei a assistir o jogo inteiro.
Mas o que eu vi de gente filmando a tela da televisão e mostrando os absurdos, o que eu vi de gente denunciando, falando sobre isso na internet, vocês trazendo a experiência que vocês tiveram de assistir isso só mostra o absurdo, cara, e a falta de preparo que eles têm. Poxa, a gente tem um Luiz Roberto, que é um narrador sensacional, que na minha opinião é um narrador sensacional. Um cara que sempre que fala do Fortaleza ou do Corrimão, como diz o Elenilson, ele valoriza, ele fala bem. Poxa vida, cara, quando a transmissão do jogo acabou e passou pro jogo do Vasco e Goiás, transmissão dos pênaltis, que passou na Rede Globo, ele falou: olha aí você que estava acompanhando o Corinthians e Fortaleza, o empate, um ótimo resultado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele falou: Copa do Brasil, os clubes que estão classificados, o Ceará venceu o Vitória por 4-3. Ceará garantiu vaga na próxima fase. Ceará campeão do Nordeste, mas os que estão classificados para a próxima fase são o Fortaleza, que foi o campeão do Nordeste do ano passado. Fortaleza vai entrar nas oitavas. E ele falou também dos outros clubes que era Copa Verde, Série B. Ou seja, o Luiz Roberto, ele em um pequeno comentário, ele ainda foi lá, cara, e dá uma força, porque ele sabe da importância, cara. Ele sabe da raiva que a gente tem quando essas desgraças acontecem. Eu vou até virar o homem mau aqui e começar a ficar dando tapa na mesa, mas eu não quero me exaltar muito, porque, sério, eu tô a ponto de xingar aqui, cara, e vou estragar minha reputação. Enfim, Elenilson, passa adiante, que senão eu vou ficar doido aqui, cara. Não, Felipe, vamos voltar logo aqui pros jogadores pra gente acabar o programa, que tá ficando tarde já. Seguinte, eu não gostei, certo? Não gostei do desempenho hoje do David, né? Infelizmente, mais uma vez, mas foi melhor do que o jogo passado. O David deu aquela casquinha pro gol do Romarinho, né? Que o Felipe Alves chuta. Aquela casquinha fundamental que quando ela funciona, o gol sai. Felipe chuta, David dá a casquinha, sobra pro Everton, bota pra área, o Romarinho faz. Eu achei uma partida muito burocrática, assim, do Felipe, sabe? Do Juninho. Não sei, não sei. Mas, pra mim, na minha opinião, o pior em campo hoje foi o Gabriel, sabe, cara? O David, eu acho que a gente lembra do David pelo retrospecto, né? Pelo consolidado, a gente lembra do David. Mas na partida em si, ele não foi o pior. Assim. Acho que ele cumpriu a função dele. Teve um revezamento no ataque, ali, de posições o tempo inteiro. Eu acho que o David sempre participou do lance do gol, principalmente. Mas eu achei o Gabriel muito sonolento. Enfim, pra mim foi o Gabriel. E pra ti, Felipe? Siga o seu voto, Gabriel Dias. Gabriel Dias, 2 votos. Elenilson. Cara, eu vou acompanhar o relator. Eu geralmente. Lembra daquela tua tese? Que quando o Bruno Melo tu sente falta do Carlinhos e quando o Carlinhos joga tu sente falta do Bruno Melo? Eu senti falta do Tinga hoje. Uhum. Realmente hoje do Tinga. Sim, perfeito também. Hoje o Gabriel realmente não produziu, não acrescentou em absolutamente nada no jogo. E eu vou votar nele, vou acompanhar vocês aí. Gabriel. Eu acho que nós tivemos muitas oportunidades ali pelo lado esquerdo do Corinthians. Não tinha uma brecha ali muito grande e que acho que nós não soubemos aproveitar, talvez pelo mau dia do Gabriel, né? Verdade. Então é isso, 3 votos pro Ayrton Paulista como melhor, 3 votos pro Gabriel como pior e um adendo aqui, né? Um asterisco aqui de pior para Casa Grande, Kleber Machado e Ricardinho na transmissão da Globo, que foi ridículo. Acho que a Globo pode melhorar. O Felipe falou aí a respeito do Luiz Henrique, né, cara? Aquele gol do Leão, do Pici. Luiz Ele Roberto. sempre, cara, ele sempre destaca, Luiz Roberto, ele sempre destaca sobre a cidade, sobre o mascote, sobre as cores, sabe o hino. Então, assim, é um cara fantástico que realmente estuda para transmitir. O Kleber Machado é o mais fraco da Globo, é o mais fuleiro, é o cara que tá ultrapassadíssimo e tem muito cara bom aí ouvindo a conversa, sabe? A Globo hoje tem o Vilani, tem o rapaz lá que veio da ESPN, o Everaldo, se o Kleber Machado não cuidar, ele pega o beco e papoca com o carro até linha, que é o que ele merece. Mas é isso, pessoal. Foi muito bom. 5 pontos, 14º lugar. Próxima rodada no sábado, às 9 horas. Próximo jogo, Fortaleza e Bragantino. Se a turma aqui tiver disposição para gravar esse episódio. É horário de balada, sábado, hein? Meia-noite a gente faz. Se não, aí é um horário puxado. Mas se não, a gente faz no domingo,
logo após a rodada, né? Já fazendo o nosso pós-jogo e o placar da rodada junto. Eu acho que é até mais viável, né? Porque ninguém vai pode ouvir ser. também no domingo, né? De manhã. Então, a gente grava no domingo pra turma ouvir na segunda-feira, né, Vinícius? Pode Pra vir pro ser. trabalho, né? Dar o play, Aí, né? ó, bem atualizado. Então, pronto. Então é isso, pessoal. Eu queria mandar aqui um abraço pro nossos apoiadores, né? O grupo de padrinhos, cara, é um grupo tão fantástico, assim, que o cara passa o dia rindo, o cara passa o dia discutindo. Mas eu queria mandar um abraço para um cidadão chamado Charles Wayne, que esse cara, depois que ele entrou, o cara é uma figuraça e ele gravou um vídeo especial para mim agora, quando acabou o jogo, então retribuo aqui o abraço pelo alô aqui É um do menino programa. bom, é um menino Então, bom. Felipe e Alenilson, obrigado, meninos. É um menino bom. Obrigado por vocês aqui, mais uma vez. Valeu. Abraço a todo mundo. Saudações de colores. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.